Olá, gente. Boa noite. Pastor Rogério aqui. Que alegria poder estar nesse momento para a gente bater um papo sobre aquilo que nós ouvimos na Palavra de Deus aos nossos corações nessa noite. Eu estou aqui com o pastor Washington, um grande amigo, grande colega de ministério, e a gente vai ser moderada pela incrível Elisângela, mulher de Deus também. Deus te abençoe, Elisângela. Vamos nessa? Oh, glória a Deus. Amém. Obrigada, pastor Rogério. É sempre muito bom estar aqui com vocês, com essa igreja digital amada. Primeira vez aqui que eu vou estar com o pastor Washington, gente, no debate. Estamos juntos. Então, vamos começar aqui dando uma boa noite para quem está online com a gente. O Flávio Bruno, a Bárbara, Wanda Constantino, a Isabela, Francisca, Nilceli, um beijo grande para vocês. Pastores, olha, hoje nós tivemos uma palavra muito forte no culto da manhã com o pastor Miqueias e agora à noite, então, o pastor Clóvis trazendo esse tema tão importante para a nossa vida. E eu já vou começar aqui com uma pergunta que uma irmã fez e depois a gente desenvolve a enquete que nós fizemos. Ela perguntou assim: é possível recuperar o casamento mesmo que haja traição por um dos cônjuges? Todo relacionamento tem um custo muito grande. E na vida cristã, uma coisa que é o alicerce é o perdão, né? E é tão difícil isso. E além disso, que eu posso dar uma orientação, é que o nosso Deus, ele intervém, altera, modifica e trata todas as questões, inclusive relacionamento. Nada melhor do que buscar discernimento, sabedoria e pedir a Deus, né, para tratar em você a questão do perdão. Eu acho que seja possível. Eu concordo com o pastor Washington. E assim, gente, o perdão ele é um item fundamental da vida cristã, não só no relacionamento, mas em todas as nossas áreas, em tudo que a gente estiver envolvido como homens e mulheres neste tempo, o perdão precisa estar lá. Eu sei que dói, eu sei que machuca, a gente vive um monte de vezes essa experiência nos gabinetes, conversando com as pessoas, muita gente trazendo suas ansiedades, suas dificuldades. Mas olha, acredita no perdão, acredita que Deus restaura, Deus é capaz de fazer isso. Deus trata, né, pastor? Deus trata, assim, o que vimos como exemplo nessa noite, na verdade, foi de alguém que, apesar do mover de Deus, continuou insistindo em caminhar contra o querer de Deus, que foi esse momento da vida de Davi. Mas isso está na Bíblia, gente, para que nós possamos perceber que nós precisamos do Senhor o tempo todo. Vivemos um tempo de guerra, não um tempo de estar na sacada olhando para o horizonte. Exato, pastor. E hoje, na hora que a gente estava vindo para o culto, a gente eu, o Léo e o Luíde. Então, nós estávamos conversando no carro e eu falei para eles assim: a gente não pode deixar de orar nem um dia sequer, porque dentro de casa, né, pastores, acontecem muitas situações e aí quando a gente vê, daqui a pouco ninguém almoça junto, porque um está chateado com o outro, e tem a questão dos filhos que vão crescendo. Então, eu falei assim para eles, né, agora no WhatsApp, antes do debate, eu falei assim: olha, parece que o pastor Clóvis ouviu a nossa conversa. Porque a gente também enfrenta as nossas lutas, né? E aí eu fiz uma enquete aqui no chat que fala assim, ó: onde começa o caminho da queda? E eu dei algumas alternativas para eles. Falamos sobre o conforto excessivo, que a pessoa está ali acomodada, tranquila, como Davi esteve, né? A distração espiritual. O caminho da queda começa na falta da vigilância ou em todas as alternativas juntas. E a pergunta que fica para vocês, pastores, é: na prática do acompanhamento, do discipulado pastoral que vocês vivenciam ali no gabinete, qual desses desafios vocês percebem que mais coloca o cristão ali em risco? A falta de vigilância, esse conforto ou a distração espiritual? Bom, eu posso responder essa pergunta porque eu também tratei um pouquinho dessa questão quando preguei hoje pela manhã, no primeiro culto. As pessoas quebram, e é verdade que as pessoas quebram. Elas quebram, Elisângela, pela falta muitas vezes, pela dificuldade, pela dor, pelo sofrimento. Como essa irmã agora trouxe essa experiência e perguntou qual é a nossa posição sobre isso. As pessoas quebram pela crise,
porque chegam em casa muitas vezes e a sua casa é um cenário de guerra. Mas eu fui lembrado ao longo dessa semana que as pessoas quebram também como quebrou o rei Davi, pelo excesso, porque tem tudo. Pessoas que não precisam mais se esforçar para ter as coisas e vão se afastando de Deus por isso. E como vão se afastando de Deus aos poucos, elas acabam quebrando também. Então eu diria, Elisângela, essa sua questão, que o espectro é muito amplo de quebra. As pessoas quebram pela falta, mas quebram pelo excesso. E compete a gente clamar ao Espírito Santo de Deus, que nos dê ajuda, como o pastor Washington falou, nos dê discernimento, para saber aquilo que nós precisamos fazer, quando precisamos fazer e como precisamos fazer. A tendência do ser humano em relação à sua vivência, o relacionamento com Deus, é buscar Deus quando as coisas estão difíceis. Mas eu costumo, assim, quando eu estou atendendo em gabinete, que nós devemos viver para glorificar a Deus. Isso também acontece quando a gente vive para os nossos interesses, para a busca dos nossos sonhos, da nossa vontade e dos nossos desejos. Quando a gente compreende que a vida cristã é viver para Cristo, e quando a gente vive para Cristo, a gente se enche da presença de Deus, quando a gente serve na obra. Nós somos desafiados, nós somos levados a conhecer Deus nos desafios que nós temos em servir a Deus. Quando as coisas estão difíceis, compreender que devemos continuar servindo a Deus. E quando as coisas estão fáceis, também compreender que devemos servir a Deus. E a gente experimenta mais de Deus nisso. A mensagem do pastor Rogério de manhã foi muito pertinente nesse assunto aqui. Com dificuldade e queda, você questiona Deus. Mas quando está muito tranquilo, há um relaxamento. Então, assim, por isso, assim, a gente se aproxima quando as coisas estão difíceis. Entendeu? E eu já vou chegar em casa, colocar lá no link do culto das 9, porque, pastor, não assisti o culto. Vale a pena, porque tá lá muito. Já estou ou confessando nada. aqui, então já vou estar lá no culto das 9 assim que eu chegar em casa. Vamos falar também sobre o confronto. O pastor Clóvis usou o exemplo, né? Falou de quando Natan foi até Davi para confrontá-lo, que isso também é amor, né? Então, aí a gente vai trazer para um contexto aqui, porque hoje nós tivemos um relato aqui de um irmão que falou do seu filho, que está vivendo um período muito difícil agora. E aí a gente vai entrar no papel da correção, porque nem sempre é bom, né, tomar aquele puxãozinho de orelha. Natan foi lá, confrontou Davi em amor. Ele queria levar Davi ao arrependimento. E a gente sabe que depois Davi se arrependeu. E no dia de hoje, os pais educando os filhos, ou até mesmo esposa com o marido com a esposa. E essa proteção, quando Deus envia, é para proteger e guiar. E como que a gente faz assim para alcançar o coração dessa pessoa? Para que, às vezes, num confronto ali de pai e filho, ou de cônjuge, ou de alguém que a gente ama muito, como guiá-los para a verdade, sem que isso fique parecendo que é algo impositivo, uma correção, para que não fique parecendo que é uma perseguição. Como que a gente pode fazer no nosso dia a dia, pastores? Olha, é muito difícil a gente ser advertido. Aliás, ninguém gosta de ser advertido. O meu avô falava assim, anda na linha para não ser corrigido. É verdade? Só que a gente não quer andar na linha e também não aceita ser advertido, admoestado, na verdade. Mas assim, Deus, muitas das vezes, um não de Deus, um silêncio de Deus, né? Um chamado de atenção de uma pessoa que você convive, geralmente é para o nosso bem. Então, assim, a gente tem de ter até nisso discernimento, na verdade, de compreender e acreditar que Deus, ele nos disciplina, ele nos orienta e muitas das vezes é mais duro por nós, não por ele. Tanto que Deus perdoou Davi, mas tem de vir. Aí a gente na teologia tem a questão, né, da justiça de Deus. A gente só quer a graça, né? Que é muito bom, não é verdade? Olha, eu preciso dizer aqui, a Elisângela nos provocou com essa pergunta. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, que está nos acompanhando aqui. É muito difícil um ser humano mudar. Muito difícil.
Nós precisamos da ação do Espírito Santo. Nós somos cristãos. Nós acreditamos que a ação do Espírito Santo, sim, essa é capaz de chegar ao fundo da alma de um homem, de uma mulher, a sua mente na parte mais profunda e começar a operar a transformação. É nisso que nós cremos. Argumentos humanos, eles muitas vezes tocam as pessoas ficam tocadas ali por um dia, 2, 3, algum tempo, mas isso acaba. A obra completa, a obra que realmente transforma, é aquela que é feita pelo Espírito Santo de Deus, sabe? E quando isso acontece, aí há esperança realmente de transformação. Então eu creio que Deus usa instrumentos como homens e mulheres, usa você que está nos ouvindo para tocar de repente o coração de uma pessoa, mas a obra da transformação quem faz é o Espírito Santo de Deus. Então continuemos clamando ao Espírito Santo para que possa continuar agindo no coração e nas mentes das pessoas. Amém. E já deixei aqui no chat, acabei de postar o link da nossa escola bíblica, porque Deus usa poderosamente também os professores da nossa escola bíblica. Então que você agora faça a sua inscrição, não deixe de participar de uma célula também. Infelizmente, nosso tempo aqui já está acabando. Tudo que é bom dura pouco. Eu não sei o que acontece com o pessoal aqui, que o relógio deles é diferente do nosso. Esses 15 minutos voam. A gente queria mais 15 minutos com vocês, mas não vai ser possível. Então, que vocês tenham uma semana abençoada. Pastor Wander, que faz aniversário hoje, um beijo, um abraço carinhoso. O chat hoje rendeu aqui, o pessoal mandando parabéns para ele. Ore pelo nosso pastor, pelo pastor Washington, Rogério também. Eu já vou me despedindo aqui de vocês. A minha amiga Lu esteve com a gente hoje aqui na moderação também, mas ela não gosta de aparecer, a gente respeita. Então, queridos pastores, vamos orar para encerrar esse momento, para a gente ficar com a bênção de Deus, essa palavra linda que tivemos hoje. Muito obrigada, foi um prazer servir com vocês aqui na moderação. Amém. Sempre bom, estar aqui. Vamos orar então. Querido Deus e eterno Pai, louvado, engrandecido, Senhor, seja o teu nome em todo tempo e também em todo lugar. Muito obrigado, Deus, por mais um dia, mais um domingo, ó Deus, que rendemos sempre graças, louvores a Ti. Somos gratos a Ti porque temos a liberdade na nossa cidade, no nosso país, de estarmos aqui reunidos, adorando o Teu santo nome. Nessas 3 mensagens de hoje, ó Pai, somos levados, ó Deus, a compreender e buscar mais a Ti. Carecemos, ó Deus, da Sua orientação. Carecemos, ó Deus, da Sua direção sobre as nossas vidas. Que tenhamos, ó Pai, o coração contrido, arrependido, ó Pai, dos nossos erros. Que possamos, ó Deus, desfrutar, ó Deus, dessa comunhão e desse privilégio de falar contigo, de experimentar a Ti nas nossas vidas, de ter, ó Pai, o Seu direcionamento, ó Deus, e a Tua presença, do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. E seja, Senhor, com as pessoas que estão nos acompanhando aqui, que o Senhor dê a elas também, ó Pai, como nós falamos, discernimento, sabedoria, ó Pai, e que possamos, ó Deus, estarmos sensíveis a ouvir a Tua voz. Que o Teu Espírito Santo, como o pastor Rogério falou, seja o Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Fica na paz, gente. Ótima semana.